um dos grandes problemas na semana foi com a Colômbia. Né, já de imediato foi com a Colômbia, com toda uma ameaça, inclusive, de não dar mais os vistos, né, nem mesmo para os integrantes do governo da Colômbia, toda uma questão de tarifas. E aí teve que ter toda uma negociação. Eu queria uma análise de vocês sobre esse episódio da Colômbia, que é só o primeiro, na verdade, porque já dá para imaginar que esse mesmo espírito, digamos assim, de perseguição, e aí em relação a países, de fato, e na relação diplomática, vai se repetir com outras nações. E de medo, né? Porque claramente ele trabalhou com medo da Colômbia de perder o mercado de café nos Estados Unidos. Sim, não, com certeza. Eu acredito que esse vai ser um tema que vai ser mobilizado e vai ser bastante relevante nas relações da América Latina nos próximos anos. Eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco em termos de parceiros, né? Se a gente está falando, por exemplo, dos países da América Central, do Caribe, a capacidade dos Estados Unidos de pressionar esses países, eventualmente aceitarem de volta esses migrantes, é muito maior. Né, a própria ideia de como o Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado, defende a ideia de América Latina, muito baseada no excepcionalismo americano, de que os Estados Unidos têm esse direito de coordenar a região, favorece uma pressão maior sobre esses países. Claro que, por exemplo, em relação ao México, a Colômbia, o próprio Brasil, você vai ter uma resistência maior, como a gente viu no caso do Petro. Né? Ou seja, uma ideia de, ok, não vamos tentar estabelecer algum nível de acordo, e em alguma medida se conseguiu depois se remediar isso diplomaticamente, pelo menos num primeiro momento. Mas eu acho que é uma questão que vai ser bastante relevante, e eu não vejo hoje no momento ainda uma coordenação por parte dos países da América Latina de como vamos lidar com isso. Até porque você tem governos mais à direita na região que tem uma ideologicamente mais proximidade com o Trump, então é possível que, e a gente já vem vendo, né, esses governos defendendo essas medidas do Trump, dizendo que tá do direito, tá mostrando a que veio, e você tem outros governos que têm uma maior resistência, como o caso da Cláudia Sheinbaum no México, e o próprio Brasil já vem mediando um pouco essas questões também. Então, eu vejo que essa vai ser uma das questões centrais. As outras são as questões comerciais, me parece, mas vão ser relevantes para a gente entender como vai ser esse novo relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina. Olha, eu concordo com o Pedro, é exatamente esse ponto. Né? Eu acho que a gente tem que olhar o episódio Colômbia dentro dessa dimensão, de uma dimensão maior, né? E qual que vai ser o espaço da América Latina. E aí nós vamos ter que entender que a América Latina, de alguma forma, de novo se precipitou. Né? Nós não podemos deixar isso de lado. Né? O que aconteceu? Né? Se você olhar os outros aliados americanos, né, todos eles que olharam para as políticas do Trump, eles se puseram os pés para trás e ficaram na deles. Eu estou falando de gente com os PIBs que tem, incluindo China. Né? Todo mundo ficou na sua. Vamos esperar um pouquinho para ver essa situação. Né? O que aconteceu é que, de fato, o governo de Gustavo Petro, desculpa a expressão, mordeu a isca. Não precisava. Se precipitou, né? Se precipitou. Né? E aí ele fez exatamente aquilo que o Trump queria que ele fizesse. E foi exatamente no território mais frágil. Porque você tomar uma atitude como essa com a Alemanha, com o Japão, com Coreia... Mesmo o Brasil ou o México, o Brasil ou o México tem interesses, tem integração de cadeia produtiva aqui e lá. Colômbia era um prato feito, não é só café, né? 38% da exportação colombiana é um tipo específico de petróleo que eles não vão ter para quem vender. Então, quando você olha para essa situação, a Colômbia se precipitou. Né? A Colômbia se precipitou, mordeu a isca e se prestou exatamente aquilo que o Trump queria fazer. Esse é o ponto, sabe, Pedro? Eu tenho uma sensação que o Trump usou a Colômbia para dar o recado. É deste jeito que eu vou fazer as minhas relações internacionais. Caiu como uma luva. Para ele dar um recado de força, um recado de desobediência absoluta às regras internacionais. O Trump passa o tempo inteiro uma noção, né? Aquele professor, o Alexander Keysar, de Harvard, achou a medida certa, foi o primeiro a dizer isso, né? A lógica para a gente entender Trump é que ele está dispensando relações internacionais baseadas em regras. É isso. Né? E ao fazer isso, ele encontrou um prato cheio na Colômbia para esse tipo de situação. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, né, observa. A crise toda durou menos de um dia, menos de 24 horas.
E a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, usou uma linguagem absolutamente não diplomática. Agressiva, né? Agressiva, para dizer o presidente Trump vai defender de forma formidável os interesses americanos. Nós estamos dizendo que esta será a forma pelo qual nós vamos lidar com o mundo. Usou a Colômbia, por exemplo. Eu quero ver fazer isso com a China, né? Ou mesmo com a Alemanha. Mas a Colômbia se prestou. Se prestou exatamente para ele dar o tom inicial dos primeiros dias, da primeira semana. Ele estava precisando desse tom inicial, né? Ele tentou, ele arriscou isso, para esse tom inicial, tentando vender que ele ia pressionar Egito e Jordânia a aceitarem 1,5 milhão de palestinos. E não colou, né? Não deu, né? A Colômbia se prestou a fazer isso nesse momento, né? Então, se a gente não olhar para esse quadro, a gente não olha para os recados dados ao mundo. E aí eu concordo inteiramente com você. O jeito pelo qual ele olha para a América Latina. Eu acho que é bem por aí, assim, pensando na perspectiva dos Estados Unidos, eu acho que só tem uma questão que a gente tem que observar, né? Que hoje não é um mundo em que os Estados Unidos não tem concorrentes. Sim. Então você viu essa sinalização, viu essa pressão sobre a Colômbia, o embaixador chinês já mandou uma mensagem, estamos prontos para cooperar com a Colômbia, aumentar nossas relações com a Colômbia. Então, se precisar, a gente começa a tomar café. E tem aumentado mesmo na Ásia, de fato. Então, eu acho que hoje, apesar de, claro, ser efetivo, especialmente para a base de apoio e para dar esse recado dessa imprevisibilidade histórica que ele já demonstrou no primeiro governo, você vai ter que mediar. E também serviu a conseguir mobilizar uma reunião da CELAC, que ainda é inicial. A gente não sabe o que de fato vai acontecer a partir dessa reunião. Acho pouco provável que saia alguma medida efetiva. Mas, se você for ver na base de apoio dos governos mais progressistas, à esquerda da América Latina, teve uma ideia de não, a Colômbia conseguiu vencer. Então, no fim das contas, os dois conseguem gritar vitórias dentro desse contexto. Sim, a Colômbia também falou para o público interno. Exatamente. Agora, eu penso, né, que você, Pedro, levantou um assunto que eu acho que é fundamental, né? Qual foi a ameaça para a Colômbia? Tarifa. Né? A ameaça para a Colômbia foi tarifa. Esse é o ponto, né? Eu acho que aí é que está, né? A China chegando imediato, né? Junto, né? Não foi. Assim que os americanos pressionaram, o embaixador chinês foi lá, ofereceu. Eu acho que nós temos aí um jogo muito interessante. E nós temos que olhar a relação da formação do governo Trump pelo que ele exatamente é. Ele é um governo voltado para dar certo para uma determinada parte da sociedade americana. Está na foto inesquecível da posse. Estão lá os 6 das Big Techs, né? Se o DeepSeek vai acertar isso ou não, ontem, né, a Bolsa já regulou. Mas, de alguma forma, quando se olha para essa situação, né, a China está, de algum modo, fazendo um contraponto. A China está dizendo, olha, eu posso oferecer uma alternativa. O problema é que isso tem um reflexo interno na composição do governo do Trump. Nós temos que entender isso, para separar as coisas. O governo do Trump é tudo isso que nós estamos falando, ele joga para a plateia, tudo isso. Menos na ponto essencial. Assim que começavam a sair os nomes dos integrantes, assim que saiu o nome do Scott Bessent para a Secretaria do Tesouro, o corpo diplomático e os investidores de Washington respiraram aliviados. E fizeram uma frase, vocês deram no Estadão, fizeram uma frase que é inesquecível. O carro do circo não parou na porta da economia. Perfeito. O circo parou na saúde, parou no trabalho, parou na porta da economia. Quando a gente olha para isso, a gente observa o freio na ideia das tarifas. Ficou para abril, concorda comigo? O Scott Bessent pisou no freio. Hoje vocês têm uma matéria muito interessante dos 2,5%. Nós vamos sinalizar isso aqui, mas é 2,5%, não é 25%, não. Eu mudei a vírgula, né? E, de alguma forma, quando ele faz isso, ele está mostrando que tem uma parte do governo americano que tem projeto.